Gente, nós vamos começar então no tema. Pastor, eu sei que é um tema importante, nós estamos em quarentena, né? Eu acho que já aqui em New Jersey já passou dos 40 dias, já passou da quarentena, que O já Rio também já mas bateu mais de 50 dias. e qual esse tema sendo um tema tão importante, o que que o senhor pode nos, né, ministrar para nós, nos ensinar através dessa live a respeito do livro como seu melhor amigo e também dos livros clássicos, né? Como que os livros clássicos têm impactado a sua vida? Então, nós estamos aí com esse tema sobre a importância da leitura, né? O valor dos livros, e em especial dos livros clássicos. Então, vamos lá. Eu tive um professor, professor Cláudio, no IBAD, isso quando eu Oh, acho que eu tinha, no IBAD, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, e então eu me lembro numa aula de metodologia científica dele, ele nos falava o seguinte: nunca leia os bons livros, porque a nossa vida é curta, não vai dar tempo. Leia os excelentes livros. uau, Você uau. lê bons livros, você vai perder tempo. Então você tem que ler os excelentes, porque a nossa vida é curta, o Uau. nosso tempo é muito curto. Então, partindo dessa ideia, você tem que começar a ir já para o melhor. E o melhor se chama clássicos. São os Uau. livros clássicos. Seja eles da literatura brasileira, como Machado de Assis Aham. e, né, e tantos outros autores, aí você tem que identificar com cada um. Sim. Também como da literatura internacional ou universal, né? Sim. Então, você também da literatura evangélica ou cristã, Sim. você não dá tempo, nós não temos tempo de ficar lendo livros bons. Temos Uau. que ler clássicos. E os Uau. clássicos, ele é a raiz, ele é o conteúdo. Enquanto eu estou lendo um livro bom, o livro bom, ele já é uma análise, talvez, de um clássico. Então, eu vou Ah, logo no clássico, né? sim. Então, fica melhor. É melhor. Amém, amém, que benção. E quais são os livros assim que o senhor gosta de ler? Tantos aí que o senhor recomendaria do Brasil e até, se for caso, internacional mesmo. O pastor Pedro, primeiro deixa eu só dar aqui uma definição rápida de clássico. Não é só isso que eu Ok, vou falar, mas uma rápida definição. O que sim. são os livros clássicos? E por que são chamados de livros clássicos? São livros que se transformaram, através da história, imortais. São Uau, livros que você lê ele em qualquer época e em qualquer lugar, a mensagem ela tem um efeito para aquele momento. Então, uau, hoje eu leio aqui um Hamlet de Shakespeare, 400 anos depois, ele está vivo. A né? mensagem dele é viva. Eu leio um Dostoiévski, Irmãos Karamazovs, né? Ou Aham, Karamazov, como alguns falam, escrito aí há 200 anos atrás, numa situação lá na Rússia, antes do movimento comunista, tudo. E você lê ele hoje, ele tem uma mensagem viva, ele é atual. Então, o clássico, o livro clássico, quando a gente fala em livros clássicos, são livros que eles são imortais, uhum, eles são transculturais, eles servem para qualquer classe social, eles atingem qualquer cultura, independente de você estar ser de qualquer região do mundo, a mensagem dele vai ser viva, ele vai ter um conteúdo para te falar, você vai se enxergar nele, o livro clássico, você se enxerga nele também, você uhum, se acha nele, em algum sim, personagem você se acha, ou você não só se acha, mas também você vai crescer ali, você vai aprender, né? Você vai fazer análise, a mensagem nas entrelinhas. Então, o livro clássico é esse livro que permanece,
Ele é atemporal. Ele não existe um tempo. E o livro clássico ele é interessante que você lê ele com 20 anos. Eu estou com 20 anos. Aí você lê um livro clássico. Vamos supor aí o Crime e Castigo do Dostoiévski. Você lê ele com 20 anos, é uma coisa. Você lê ele com 30 é outra. Você lê ele com 50 é outra mensagem. Né? Então, os livros clássicos, eles são atemporais. Quer dizer, não tem tempo. Pode passar 1000 anos, eles vão continuar vivos e você vai continuar extraindo riquezas. Você vamos extrair riqueza de um livro clássico hoje, a geração daqui 50 anos vai continuar extraindo riquezas daquele livro. Então, é atemporal, eles são imortais. Né? E um detalhe também do livro clássico, ele também sempre é a raiz de um tema. Ele não costuma ser muita cópia de temas. Né? Ele sempre tem uma... O novo começa quase que ali. Entendeu? Então, em vez de eu pegar um livro, vamos supor na área teológica, pegar um livro aqui básico, bom, na língua portuguesa, até escrito mesmo por pastores, teólogos brasileiros ou americanos, aí você vai na bibliografia, temas que são discutidos. Por exemplo, antigamente eu gostei de... Hoje eu não leio, mas antigamente Leonardo Boff. Né? Aí você lia Leonardo Boff, depois você descobre que eles têm outras fontes. Então é melhor ir nas fontes, apesar que é um grande escritor. Né? De uma linha complicada, é claro. Não é a nossa linha da teologia liberal. Mas, então, o que eu digo é o seguinte, o clássico ele já é a raiz da questão. Sim. Né? Então, é a fonte, essa é a palavra. É a fonte da onde se extrai todos os outros livros. Exato. Se eu escrever um livro, se eu escrever um livro hoje, é como se eu estivesse passando um copo de água para alguém. O clássico não, ele é a fonte aonde eu fui buscar esse copo de água. Exatamente. Tem algum, antes da gente continuar sobre os livros clássicos, tem algum autor atual que pode, no futuro, passar a ser uma referência como foi esses aí no passado? Tem. Eu até tenho dificuldade de falar isso porque eu quase não leio autores atuais. Mas, olha, o Hernani Dias, na nossa área teológica, eu acho que é um escritor, porque o estilo dele de escrever... claro, ele tem muitas bibliografias, você pode ir na fonte, mas ele porque é uma forma de escrever de pesquisa. Então, toda escrita de pesquisa, você tem que mostrar a bibliografia. Né? Sim. Então, você tem que mostrar a bibliografia. Eu vejo nele um escritor permanente aí da literatura nacional, assim, eu não sei, talvez o livro do Jô Soares talvez vire um clássico aí com o tempo, né? Com o tempo. Um livro que ele lançou, talvez vai virar um clássico, sim. Né? E o senhor, assim, pode falar, pelo menos, porque o tempo no Instagram é meio curto, né? Um livro que, assim, seria o primeiro para quem ainda não leu nenhum livro clássico, por exemplo, ou para quem quer começar a ler os livros clássicos. Por onde começar? Qual livro que o senhor recomendaria? Assim, claro que tem vários diferentes para todos os gostos, como o senhor falou, né? Mas o que assim, o senhor recomendaria? Começar na área evangélica, na área cristã, vamos começar de um básico. Ele é tão básico que as pessoas não precisavam ler ele mais. Porque uma das riquezas do clássico, que é o que as pessoas têm medo. Por que as pessoas não vão no clássico? Porque acham que é difícil. Sim, e é o contrário. Difícil é quem interpreta eles. Porque pode interpretar errado. Interpreta errado. Quando você vai no clássico, é uma explicação muito simples, muito fácil. Então, eu recomendaria aí, a princípio, para iniciar um clássico simples de se ler, O Peregrino. Que é o segundo livro mais lido e relido do mundo depois da Bíblia. Um livro que está aí com seus 400 anos. E aí você tem
Imitação de Cristo, que já tem uns 600 anos. A leitura de Santo Agostinho, Confissões. Todo crente tem que ler Confissões. Isso não é os crentes, qualquer filósofo e teólogo é leitor de Santo Agostinho, Cidade de Deus, né? Confissões. Você tem... Poxa vida, esse na área cristã, mas aí são infinitos os livros clássicos. Você tem Spurgeon, né? Você tem J.P. Riley e Matthew Henry. E esse dentro da área cristã. Mas tem muitos, é infinito, né? Assim, tem muitos nomes aí clássicos do passado. Você buscar na área dos puritanos. Nos puritanos você vai encontrar muita teologia. Por quê? Porque a teologia, por exemplo, ali da região da Alemanha, é uma teologia filosófica. Sim. Né? Já a teologia da época dos puritanos na Inglaterra é uma teologia de vida cristã prática. Sim. Então, você já tem uma teologia de aplicação devocional diária. Então, você, por exemplo, mergulhar em livros da teologia cristã, ali do período puritano, é riquíssimo. Mais para cá um pouquinho, morreu há pouco tempo, são clássicos. John Stott, isso aí você fecha o olho e lê qualquer um. Né? Não precisa escolher na prateleira, é só ver o nome. John Stott, pode pegar qualquer um. Lloyd Jones, você pega qualquer um. Né? São livros de autores que não têm... O J.I. Packer está lá, ainda está vivo. Todos os livros do J.I. Packer já são clássicos. Uau. Né? Ele ainda é atual, mas são clássicos. Sim. Que são fora de série. Né? Agora, na área não evangélica, aqui no Brasil você tem uma riqueza de autores. Né? Eu começaria aí por Machado de Assis, e tantos outros autores aí. É uma riqueza, é só você buscar as listas aí dos 10, 15 melhores escritores clássicos da literatura portuguesa, brasileira, né? E aí, girando a literatura universal, Santo Agostinho vai entrar na área novamente, independente de ser cristão ou não. Tem que entrar. Né? Você vai ter Shakespeare, que é uma análise do ser humano como uma coisa de louco. Por isso que Freud era doente em Shakespeare, em Dostoiévski. Por quê? Porque Shakespeare e Dostoiévski, nas suas obras, ele faz uma análise do mais profundo do ser humano. Sim. Né? Do lado bom, do lado mal. Então, são autores que têm que ser lidos. Agora, é importante, pastor Pedro, que aí também é uma complicação. Os clássicos, apesar de eu ter dito que têm facilidade de leitura, é importante você ler clássicos. É de suma importância que você busque reforço, um auxílio para compreender clássicos. É difícil você ler Shakespeare se não tiver auxílio. Se você ler Shakespeare sem um auxílio, você vai falar, isso aqui é uma besteira, isso aqui está enchendo o saco. Enjoativo. É enjoativo, eu não estou entendendo nada. Então, o problema, diz um pensador, um filósofo aqui do Brasil, é que quando você lê um Shakespeare, um Dostoiévski, um livro desse, você diz, esse livro não entendi nada, isso aqui eu não gostei, então o problema não está no Dostoiévski nem no Shakespeare, está em você. Lá está uma riqueza, o problema está em nós porque nós não entendemos. Então aí é a importância de ser humilde. Hoje você tem, por exemplo, quando eu vou ler um clássico aí, bom, o que eu faço? Eu entro no YouTube, procuro sobre aquele livro, você vai encontrar um professor, um analista sobre aquele livro, você vai ver cursos. Tem no YouTube, agora mesmo sexta-feira eu fiz um curso sobre Divina Comédia, né? Que Divina Comédia, Shakespeare, são pilares aí da escritura ocidental. Então, esses eu cursos já fiz não sei quantos cursos de são Divina grátis, Comédia. esses cursos? Tem uns que são gratuitos, outros você tem que pagar uma taxa.
Sim. E, por exemplo, Divina Comédia, eu já me perdi de tantos cursos que eu já fiz. Shakespeare também, quantos cursos eu já fiz. Porque também, se você não buscar esses auxílios, você não vai entender. Só que quando você busca esses auxílios, você vai ver que você caiu num poço de água cristalina. Uau. Para você beber assim, essa água cristalina sem parar. Uhum. Entendeu? Então, é importante ter auxílios. Ter esses auxílios, né? E ter esses auxílios de aulas, né, de professor. Então, o problema nunca vai estar no clássico. O problema vai estar em mim. Esses dias, eu sempre tive isso como definição minha, porque eu ouvi isso de um professor, de um filósofo nosso aqui do Brasil. Agora, esses dias, o meu filho está lendo um livro clássico, eu estou querendo me lembrar o nome dela, que eu sou fã dela, é uma escritora da literatura. Apesar de ser ucraniana, foi criada no Brasil. Uhum. Morava ali no Leblon. E então eu peguei e falei para ele, pô, mas essa mulher é meio chata, que ela é muito melancólica, os escritos dele. Ele falou, é o senhor que ainda não entendeu. Então, aquilo que eu às vezes falo para os outros, ele falou para mim, entendeu? Uau. Então, quer dizer, o clássico você precisa realmente de um auxílio, apesar da leitura. Quando você tem o auxílio, a leitura passa a ser fácil. Né? Porque tem uma mensagem rica ali que, às vezes... É igual, por exemplo, não dá para você aprender matemática sem um professor. É um professor, exatamente. Né? E a Teologia Bíblia também, né? Como a Bíblia, né? Como é que você vai entender a Precisa de um Bíblia? pastor para poder... Exato, a Bíblia, qual é a função do pastor que a igreja interpreta muito errado? Acha que o pastor é um milagreiro. É. Né? Então, se o pastor não fizer milagre, não é homem de não Deus. Presta. É. Né? Se ele não operar todos os milagres, todas as revelações. E o pastor não é isso. A função do pastor é orientar como é que anda pela palavra de Deus. Né? É ser orientado pela interpretação. A função do pastor é essa, além de apacentar o rebanho, mas como é que eu apacento? Orientando através da palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Né? Alimentando. Né? Alimentando. Então, você vai ver uma igreja que tem ensino da palavra de Deus, que o pastor se dedica a isso, ela vai se fortalecendo. Aqui não, ela vai no oba-oba. Vai padecendo. Vai padecendo. Né? A minha sogra falou isso, é Clarice Lispector. Sim, Clarice Lispector. Clarice Lispector. Sempre nas entrevistas, assim, quando eu estou dando uma entrevista, eu me perco. Não sei se é emoção, o que é, acabo esquecendo. Clarice Lispector. É tantos autores que às vezes um foge, né? Sim, mas sim. o senhor nesse exato momento, está lendo um específico, está relendo? Esse que você falou que fez o curso agora, né? Terminou o curso agora de um. Eu terminei Divina Comédia, aí eu fiz a leitura com um autor que traduziu para o Brasil. Agora eu comprei um outro Divina Comédia com um autor, com um tradutor do italiano melhor. Né? Então eu vou fazer uma outra leitura. Mas eu leio 3, 4 livros de uma vez. Por quê? Para diversificar e não cansar. Entendi. Né? Na área teológica, eu estou lendo aí o Berkhoff, né? Luiz Berkhoff, estou lendo, que é a teologia sistemática. Né? Não é uma teologia sistemática bem da pentecostal, mas é um livro básico, é um clássico da teologia. Né? Estou lendo Dostoiévski. Estou lendo aí uns 4, 5 clássicos bons aí. E fora a Bíblia, que eu leio todo dia. Estou terminando já a 36ª leitura da Bíblia. Né? Uau, que benção. Que benção aí. E alguém perguntou, acho que foi até a Josi mesmo, perguntou sobre a questão de tirar o tempo, né? O tempo para ler. O senhor escolhe sempre uma parte do dia? Como que é isso? A leitura, sim. Se você puder tirar uma parte do dia, colocar isso de forma sistemática, aí cada pessoa vai escolher a sua parte do dia. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, esse mesmo professor que eu te falei que a gente não pode ler bons livros, temos que ler os excelentes, ele também disse, nunca escolha lugar para ler, que senão você não vai ler nunca. Exatamente. E nem escolha muito momento para ler,
senão você não vai ler. E não escolha também lugar silencioso para ler, que senão você não vai ler nunca. Uhum. Então, eu, com essa palavra desse professor, eu desenvolvi a leitura em qualquer lugar. Então, se eu estava no ônibus, no trem, eu estava lendo. Não tenho dificuldade nenhuma de ler lá no Maracanã. Torcida lotado, estádio lotado, eu não vou ter dificuldade nenhuma, porque eu desenvolvi isso. Por quê? Porque eu aprendi que se eu fosse escolher lugar, momento, tempo, silêncio para ler, eu não ia ler nunca. Uau. Então, eu leio em qualquer lugar. A gente tem que desenvolver isso. Aprender a ler em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E aí, você sentou para esperar o médico. Sempre você vai ficar de 1 hora ali pagando os pecados. É 1 hora de leitura. Né? Em vez de ficar reclamando, vai lendo. Isso, né? Já leva um livro ali. Né? Seja o que você for fazer, já leva um livro. Tenha um livro na mão. E é no ônibus, é no trem. Vai lendo, né? Faça o seu momento, porque se você for esperar um momento especial e um lugar especial para leitura, não vai ler nunca. Agora, é claro que se puder ter um momento especial, né? Eu me lembro, eu estava lendo Corcunda de Notre Dame. Estava lendo ele, né? Eu estava lendo muito tempo, que é um livro muito grosso. Uhum. Poxa, mas um dia eu estava em Paris. Pô. Aí eu estava lendo ele. Cheguei em Paris, eu estava lendo ele. Eu fui lá na catedral, aí sentei ali de frente, li, anotei, porque toda leitura que eu faço eu vou anotando. Uhum. Todo capítulo que eu termino, eu dou uma rúbrica minha, ponho a data e o local onde eu estou. Uau. Né? Aí eu estava com a Maria Cláudia, fui para um restaurante de frente à Catedral de Notre Dame, e a gente estava comendo, e a rua lateral do restaurante estava no livro. Estava no livro, no Corcunda de Notre Dame. Então, quer dizer, esse é um momento muito especial, mas eu não vou poder escolher momentos especiais para ler o livro. Claro, né? Claro. Uma outra coisa que eu faço também é assim, por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos, ou se eu vou lá para Recife, se eu vou lá para Bahia, se eu vou para o Rio Grande do Sul, se eu vou para a Europa, ali uma cidade, vamos supor Paris, eu procuro imediatamente um autor daquela região. Eu procuro um clássico daquela região para me ler. Entendi. Né? Entendi. Então, que por legal. exemplo, eu estive em Nova York. Para poder se identificar mais com aquele lugar, né? Exato. Eu estava lá em Nova York. Eu li o Grande Gatsby. Né? Então, quer dizer, para você ali se identificar, conhecer, sentir o lugar, sentir o livro também. Que lindo, que lindo. Sim. Muito legal. Muito, muito bom. Isso aí eu também gosto de fazer isso aí também, quando eu vou para um lugar novo, ou que é um lugar que eu preciso conhecer mais. Pastor, tem uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela, vê se o senhor consegue ler aí para a gente poder tentar responder. Acho que é o Miguel. Ah, foi o Miguel que perguntou. O que o senhor acha do autor Khalil Gibran? E qual a diferença entre a Bíblia e o profeta? Na verdade, eu vou até te pedir perdão, porque eu nunca li o Khalil, não. Ah, ok. Nunca li. Então, tá bom. Se alguém tem mais alguma pergunta para o pastor Sócio, manda aí para gente uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Aí alguém respondeu aqui, ó. Muito bom. A aula, uma aula ouvir o senhor. Olha aí, que benção. Obrigado. Esse é o pastor Mauro, grande pregador. Grande pregador. Pastor Mauro, olha aí. Grande pregador, um dos grandes pregadores. Outra pessoa mandou aqui, deixa eu ver aqui. Aqui é uma cópia. Miguel falou que é uma cópia da Bíblia do tem uma cópia da Bíblia do autor Khalil Gibran. Deve ser um comentarista da Bíblia, né? A Josi perguntou qual o seu livro favorito? Favorito, se fosse para escolher só um, hein? Não pode escolher mais que eu. Poxa. Aí é a Bíblia. Aí eu vou cair. Vamos tirar só a Bíblia. Vamos tirar a Bíblia aqui. Poxa, livros para se ler de novo, eu não vou dizer um, mas assim, na área teológica, o Berkhoff é um livro de se ler de novo. Os livros dos puritanos são. Lloyd Jones tem que ser lido. Eu sou apaixonado. O John Stott, não tem como escolher só um.
E assim, na área secular, eu já li e continuo lendo, e comprei agora uma coleção da considerada melhor tradutora de Shakespeare para o Brasil, porque eu li vários livros dele, mas em outras coleções, em outras traduções. E agora eu peguei dessa tradutora, que também era fluminense, como eu, e ela foi considerada a maior analista de teatro do Brasil, né? Uhum. Era comentarista de jornais no Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Então, comprei uma coleção com ela de Shakespeare. Então, são livros que eu vou ler tudo de novo, porque é uma delícia. Eu não vou me cansar de ler. Né, sempre aprende mais, né? Porque sempre você vai aprender mais. Né? Alguém perguntou aí, pastor, sobre... Foi até a missionária Elaine aqui da nossa igreja. O livros de Kennedy Hagin. Kennedy Hagin deve ser um autor americano, né? O Kennedy Hagin, ele... Se eu já li livro dele, acho que foi só um. Se eu não me engano, ele é lá daquele movimento da década ali de... Eu sei quem é. Acho lá da década de né? 60, não é isso? De 70. O movimento... Movimento avivalista. Isso, aquele movimento avivalista e tal. Não, eu não leio, não. Sim, sim. Eu não leio, não. Deve ter o seu lado bom lá, mas eu não leio, não. É aquilo que eu falei. Deve ser um bom livro. Então, um bom livro a gente deixa de lado. Exatamente. São os clássicos que são os excelentes. Né? Os excelentes. Alguém perguntou aqui, foi até o pastor Mauro. Quantos anos, Maurinho Ferreira, quantos anos o senhor foi pregador itinerante? O senhor já foi pregador itinerante? Fui. Mas eu não... Eu fui pregador itinerante, mas eu não posso me considerar um grande pregador itinerante. Por exemplo, o pastor Mauro é um pregador de mão cheia. Prega muito. Você pode levar ele aí nos Estados Unidos quando ele for. Ele estava aí há pouco tempo, já esteve em outros países. Fala para ele entrar em contato com a gente quando tiver aí. Tá certo. Mas assim, eu fui pregador itinerante uns 12 anos, mas sem nenhum sucesso. Sem nenhum sucesso. Eu nunca tive sucesso como pregador itinerante, não. A minha única salvação na pregação itinerante foi porque eu orava para batismo no Espírito Santo, aí Jesus batizava muita gente com o Espírito Santo. Isso era uma realidade. Era 100, era 100 e poucos batizados. Então, essa era a minha salvação. Mas, assim, eu não me considerava, não. A minha itinerância nunca levou a nada, não. Entendeu? Quantos anos o senhor já está pastoreando aí, pastor? Em Bangu aí? Aqui em Bangu são 8 anos. Como pastor presidente, são 20. Fez 20 anos, agora em abril. A primeira igreja foi a igreja de Carapicuíba, um grande campo ali em São Paulo, ao lado de Osasco, de Barueri. Depois fui transferido para Osasco, aonde eu fiquei também lá, mas o total ali, São Paulo, ali, Osasco, Carapicuíba, foram 7 anos, depois mais 5 anos e meio em Angra dos Reis, e agora 8 anos, então um total de 20 anos. Mas a primeira igreja que eu dirigi foi com, acho que 20, 21 anos, no Paraná. No Paraná, logo quando eu saí do seminário, e aí também o senhor sempre foi da Madureira, ligado à Madureira? Sim, sempre da nossa convenção. E aí, lá no Paraná, eu não fui bem. Eu fechei a igreja, inclusive. Acabou a igreja, o pastor, o presidente, me colocou lá para dirigir com 7 crentes. Era uma igrejinha de madeira, ali naquela região de Grande Curitiba, tem uma região ali chamada Colombo, um negócio assim. Então, era lá a igrejinha com 7 membros. Aí passou o tempo, eu gritei, pulei lá, pus microfonezinho Delta lá em cima para fazer barulho, saía na rua, distribuía folheto, mas os 7 crentes foram embora. Eu me livro desse homem aqui, foi embora, me largaram, fiquei sozinho lá, acabou a igreja, fui lá, entreguei a chave pro pastor, o pastor queria me matar, entendeu? Aí foi a primeira igreja, mas depois fui tocando barco, eu sempre trabalhei muito assim, de ajudar pastores, mais do que itinerante. Eu era assim, eu era solteiro, eu casei com 31 anos. Então, eu chegava numa convenção nossa, aí um pastor, sócio, vamos ficar lá comigo um período. Aí eu ia, fui bem cigano. Sim.
tá? Bem cigano. Então, ficava numa cidade, ficava noutra. Isso me ajudou muito, porque hoje eu sou uma pessoa que eu me adapto a qualquer comida, qualquer cultura, qualquer povo, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Uau. Eu já fui na África, lá, como a comida da África. Vou onde eu tô, eu vou na Rússia. Né? Onde que o senhor vai, já dá para se Tá adaptar. aculturado. Tá aculturado. Que bênção, que bênção. Nós temos alguns minutos. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o pastor, mande aí. Alguém, acho que foi o pastor Mauro novamente que perguntou aqui sobre quantas pessoas o senhor acha que foi batizado em maior quantidade assim num culto só pelo batismo com o Espírito Santo? Olha, pastor Mauro, eu me lembro aqui em Madureira, foram 3 dias seguidos um congresso que teve aqui de adolescentes. Na época, o líder dos adolescentes era o César. E o bispo Abner, que na época era pastor, hoje é bispo Abner. Foi 3 dias seguidos eu orando para batismo. Eu não era o pregador, mas eu que orava para batismo. Parece que um dia eu fui o pregador. No primeiro dia eu fui o pregador. Depois, os outros dias, eu entrava para orar para batismo. Eu sei que foi uma soma, assim, batia... cada noite bateu 100. Eu sei que nos 3 dias deu 350 pessoas, mais ou menos isso, entendeu? Uau. Isso faz uns 22 anos. Aqui em Bangu, há 4 anos eu orei para batismo. Inclusive, meus 2 filhos foram batizados no dia. Foram 131 pessoas. Lá em Volta Redonda, eu tive um momento lá, com 2 ou 3 vezes também, com mais de 110 pessoas sendo batizadas numa noite só. Mas assim, não fala assim, aquele ali está batizado. Não. Vem subindo para o púlpito e pessoas nos cantos das escadas conferindo se estavam falando em língua estranha, se estavam sendo batizados mesmo. Uau, que benção. Ô, pastor Pedro, já que nós temos pouco tempo, eu queria falar aí sobre a leitura da Bíblia. Fala aí, pastor. Né? Eu estou na 36ª leitura. Eu falo isso não para aparecer, eu falo para motivar quem me ouve. Por quê? Porque eu passei a ler a Bíblia exatamente porque eu ouvi um pastor chamado Oswaldo Silva e ele sempre falava no púlpito: irmãos, terminei minha 20ª leitura, terminei minha 10ª leitura, minha 30ª, e aquilo foi me motivando. Falei, puxa vida. E eu via como era um homem muito inspirado. Essa é uma fonte, né? E o Spurgeon também, ele diz, para você ter uma riqueza de mensagem, você tem que ler mais e mais a Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ter mensagem. Sim. Então, eu estou terminando a 36ª leitura. Como é que eu faço as minhas leituras? Cada ano, eu escolho uma Bíblia com um tipo de comentário. Ok. Às vezes eu repito esse comentário. Para a Bíblia, comentário pentecostal, eu acho que eu li umas 6 vezes. A de Shed, umas 4 ou mais. E assim, também com uma tradução, né? Corrigida, outra vez é com atualizada, outra vez é a linguagem de hoje. E quando não é com comentário, eu utilizo um comentário paralelo. Entendi. Né? Igual agora, eu estou lendo uma Bíblia, a Bíblia do Pregador. Como eu não gostei muito ali, só a introdução que eu achei bom, mas o restante do que eu pensava que eu poderia tirar não achei interessante. Então eu estou lendo um comentário paralelo do Gordon Fee, que é mais ou menos semelhante àquele do Meyer Pilman, livro por livro, né? Através da Bíblia, livro por livro. Sim. Então, é interessante ler o livro com Bíblia com comentários, para você ir conhecendo vários comentários. Mas também tem que ter algum cuidado. E, assim, o que você mais... Eu acho que uma das Bíblias com comentário com mais equilíbrio é o comentário de Shed. Ele é muito... assim, você vai ler a Bíblia comentário pentecostal, vai puxar a sardinha para a nossa brasa. Sim, né? sim. Você Que vai... o senhor já viu os comentários de pastores americanos aqui?
MacArthur, esses pastores assim? Sim, eu tenho, sim. O que que o senhor acha? Bom, muito bom, muito bom, né? Claro que é aquilo que eu falei, sempre vai puxar um É, pouco para aquela doutrina, para aquela raiz dele, né? claro. Como ler uma Bíblia pentecostal. Agora mesmo eu terminei a leitura de Lutero. Ela é boa, o Sim. comentário de Lutero é boa, mas vai ter muita coisa ali que você não vai gostar. É, Né? é, Até porque algumas citações que ele vai fazer, porque ainda está bem aquela raiz católica ainda. Ele ainda sim. é um católico em processo. É Né? verdade. Então você vai ler Spurgeon, por exemplo, a Bíblia comentário de Spurgeon. Foi Aham. a penúltima que eu li. Maravilhosa. Agora estou esperando aí, está vindo aí a comentário de John Wesley. Vai ser interessante, né? Sim. E agora, de linguagem, assim, hoje, que eu estou adotando, é claro que é importante, a Bíblia corrigida é a Bíblia da nossa infância. Nós Sim. aprendemos o Salmo 23 de cor. A gente, quando lê um outro Salmo 23, que não é Fica aquele que a gente difícil. sabe de cor, é estranho, né? Fica Mas, estranho, né? Fica estranho. então, a NVI, eu tenho as minhas críticas, tiraram muito versículo, né? Aham. E é, outras, a linguagem de hoje é importante, nos auxilia, mas ela não é uma linguagem clássica, Para né? pregar, né? Não é uma linguagem para só Ela para te tentar auxilia. entender alguma coisa. Exato, ela foi feita por um pai, né, que queria que os filhos É, se entendessem. é, E mas hoje a Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia com uma linguagem interessante, que é a filha e a neta da corrigida, sim, né? sim. Porque a atualizada é filha da corrigida. É. E agora lançaram a nova Almeida, então é um linguajar Qual que que é a mantém o atualizada? clássico. Oi? Saiu essa atual, essa nova aí, o senhor sabe qual que é? É, Que é é a chamada NAA, né? A nova, NAA. Ok. nova Almeida Nova, atualizada. ok. Então, o que que acontece? Por que que eu valorizei muito essa tradução? Porque ela é filha da atualizada e neta da corrigida. Aham. É João Ferreira de Almeida, que todos acham que era um padre, e não é. João Ferreira de Almeida era um pastor reformado Aham. holandês, né? Sim. E que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, até o livro de Ezequiel. Depois foi um amigo dele, que era parceiro dele, que completou o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, ele fez todo o Novo Testamento e fez o Antigo até Ezequiel. Aham. Então, essa NAA, o que é a riqueza dela? É que ela manteve todos os versículos, ela é clássico, um Aham. linguajar clássico, não perdeu o linguajar ali da corrigida, da atualizada. Mantém alguns versículos que são muito clássicos, muito fortes, ela manteve. Por exemplo, o João 3,16, ela não mudou nada. Sim. Mas ela mudou, por exemplo, em pesos, números, atualizou, Hum, entendeu? sim. Mas mantendo o clássico sem ser vulgar. A Sim. contextualizou, porque o problema de algumas Bíblias é contextualiza e fica vulgar. Ou tira o conteúdo ali um pouco teológico, por exemplo, arranca as palavras como regeneração, santificação, expiação. Né? Essas palavras não podem ser tiradas. Essas palavras, além de ser do original, elas fazem parte da nossa teologia. A É gente faz verdade. questão de ir no dicionário para investigá-lo. Né? Sim. Então, ela manteve essas palavras teológicas, de Sim. força teológica, ela mantém redenção, expiação, santificação. Ela Justificação. manteve, Aham. mas ao mesmo tempo trouxe um linguagem. Manteve também, por exemplo, quando se refere a Deus, mantém o tu. Né? Sim. Nas poesias que tem, mantém também o clássico mais forte, mas ao Aham. mesmo tempo no linguajar de diálogos já põe no nosso dia a dia, o você. Né? Entendi. Entendi. Então, Só atualizou aquilo que pode ser atualizado no caso. exato, porque a língua, na verdade, as sociedades bíblicas, ela tem a visão de 20, 25 anos, você tem que atualizar, porque o linguajar, né? Por exemplo, nós temos palavra que entrou há pouco tempo, por exemplo, esse termo ficar usando, com certeza, isso é um Sim. linguajar novo, Sim, sim. né? Nós temos linguajar que Vai vão se pegando, modernizando, né? né? Alguém perguntou aqui, pastor, sobre uma Bíblia que eu já vi essa Bíblia, a Bíblia Plenitude. Perguntou se o senhor já leu ela ou já usou alguns comentários dela ou não.
se conhece, se pode falar se é boa. Já usei, sim, já li. É boa, é uma Bíblia boa, não? Bíblia boa. Mas, assim, hoje, a linguagem que eu adotei para a minha vida hoje, eu acho que talvez eu vou morrer aos 90 anos com ela. Sim. É a Almeida atualizada. Essa não é É. a de púlpito, talvez, assim, por exemplo, para o púlpito ali na leitura nossa convenção, nós adotamos, e eu achei muito certo a decisão da nossa convenção, que é a corrigida. Sim, Né? sim. É a Bíblia corrigida. Então, para que aquela leitura devocional, todos juntos, né? Sim. Fazer uma leitura. Então, nós temos a Bíblia de culto da editora Betel. Então, é lido dentro da nossa convenção um linguajar só. Mas aquela Bíblia, assim, para minha linguagem hoje, de paixão mesmo, para estar ali comigo, é essa Almeida, Nova Almeida atualizada. nova Almeida atualizada, porque ela é atual, mas ela é um clássico, com linguajar Entendi. clássico, entendeu? Não é vulgar. Entendi. A última pergunta, só para. Porque alguém perguntou, acho que foi até o Miguel, sobre o livro. Ele perguntou que o que o pastor acha do livro O Profeta. O senhor já leu esse livro, O Profeta? Não, Não, né? nunca li, não. Miguel, acho que não sei se tem jeito de ser mais específico ou colocar o autor também. Ok, então alguém perguntou aqui, as pessoas que são iniciantes da leitura bíblica, a Almeida é a melhor? Eu acho que essa aí que o senhor falou até para Essa é a iniciar melhor. é boa, né? Antes eu recomendava a linguagem de hoje. Mais atual, né? Mas começa por essa aí, porque a linguagem de hoje, se você já faz a primeira leitura, que é a linguagem de hoje, não tem essas palavras teológicas fortes, que é expiação, santificação, redenção, né? Depois, quando você ler uma Bíblia com essas palavras, você vai estranhar. Sim. Então, hoje eu acho que quem vai iniciar, já inicia com a nova Almeida atualizada, porque ela já está num linguajar que você não precisa toda hora ficar recorrendo ao dicionário, Sim. mas ao mesmo tempo está lá as palavras da teologia clássica, né, como essas que eu já citei, e aquela relação da palavra em relação a Deus, esse que é interessante para nós, mantém. Então, quer dizer, a pessoa entra numa leitura que é mais fácil de ler, mas dentro de uma leitura clássica ao mesmo tempo. Amém, amém. Nós fomos muito abençoados. Pastor, tem aqui um pastor que é amigo meu também, deve ser amigo do senhor, pastor Rodrigo Montenegro e a pastora Vanessa Montenegro estão mandando um abraço aí, ó. Falaram. Um abraço para eles também. Eles são aqui de Jacksonville, da sua convenção, Jacksonville, Flórida. Sim, sim. Pastor Rodrigo e pastora Nosso Vanessa. abraço aí, o pastor Rodrigo. É que eu sou muito preguiçoso, pastor Rodrigo. Eu estava falando pro pastor Pedro. Pastor Pedro, eu tive aí em Nova York, e aí ele se colocou à disposição aí para a gente conhecer. Aí eu falei, eu sou muito preguiçoso, eu fico ali. Para onde eu viajo, eu fico quieto na região onde eu estou ali, como por ali, só saio por ali. Não sou muito animado de correr e ir ali, né? Mas eu precisava ser mais esperto nesse sentido. Depois, o pastor Rodrigo é um homem de Deus, a pastora Vanessa também, Sim, um casal assim maravilhoso. Ele escreveu aqui, o senhor deve conhecer, ele é filho da irmã Ângela. Que isso, rapaz? Conheço, eu conheci ele criança. Pastor Oswaldo morou lá na casa dele. Sim, não, eu nessa época, deixa eu ver, eu estava exatamente, eu estava lá em Curitiba nessa época, eu tinha uns 20 anos, 21. No fundo da casa deles, eles emprestaram a casa para o pastor Oswaldo morar. Tinha um campo de futebol, a gente jogava bola lá. Ali, ele está falando aqui, ó, ele é filho da irmã Ângela, o pastor Oswaldo morou lá em casa, no Lago Norte. Sim, Lago Norte, Aí, teve uma época que eu estava lá no Paraná, aí ia para lá, depois, assim, ficava 10 dias, ia para dar uma descansada, renovar também, né? Sim. Ganhar umas roupinhas que eu não tinha. Aí eu ia, ficava por ali, ganhava umas roupas, uns trocadinhos, ajuda. Aí depois eu estava no Tocantins, que eu fiquei 6 anos no Tocantins, 6 ou 8 anos, não me lembro. Então também, quando eu estava lá, de vez em quando eu descia
Então o senhor não é goiano mais, o senhor já virou cidadão brasileiro mesmo. Eu saí de Goiânia, assim, da cidade mesmo. De mudança, eu saí, eu acho que eu tinha 9 anos. 9 anos, é igual, então, 9. igual eu quando eu vim para os Estados Unidos. Eu Então, saí de 9 anos Goiânia por aí. muito novo. É muito Gente, pastores, pastor Rodrigo, pastora Vanessa, tem outros pastores aí também que entrou. Eu fico assim muito honrado de ter a presença de vocês, feliz com tudo que nós aprendemos aqui hoje na live, pastor. Foi muito boa a live, muito enriquecedora. Eu creio que as pessoas podem pegar essa live e escutar várias vezes para poder ir aprendendo, né, a ler esses livros clássicos e também a pessoa que quer conhecer uma versão melhor da Bíblia, a importância da leitura. Eu creio que foi uma live. Eu sei que o Instagram só dá um limite de 1 hora, né? Mas foi uma live muito enriquecedora e vamos ver se depois aí o senhor tem um tempinho para fazer mais lives para a gente poder aprofundar aquilo que o senhor vai estudando às vezes no curso lá, o senhor passar para a gente aqui. Tá certo, muito obrigado. Eu te agradeço, Pedro, viu, pela oportunidade. Aí uma saudação para sua família, para a igreja que você pastoreia, né? E também aos pastores aí que participaram da live, nosso muito obrigado. Sentimos honrado também, né? E estou vendo aqui, ó. Pastor Antunes está dizendo que eu sou torcedor do Bangu, ó, banguense. Esse é um grande amigo meu particular, pastor Antunes. E ele é pastor de uma catedral aqui em Campo Grande. Hoje talvez seja a maior, talvez hoje em tamanho aí seja uma das maiores ou a maior aqui no Rio de Janeiro. Um monstro de uma igreja. Uau, que bênção, que bênção. Eu fui em Campo Grande aí, quando eu fui no Rio de Janeiro em 2015, né? 2015. Sim. Olha aí, gente. Então, todos os pastores que estão aí, um grande abraço. Grande abraço. Eu aguardo você, Pedro. Você vindo no Brasil, você vai pregar aqui na nossa igreja. Amém, pastor. Amém. Eu sinto honrado, feliz. Minha sogra fala muito bem de vocês e ama vocês, não só como pastor, mas como amigos também. Obrigado. Também é fácil. O Miguel é tricolor, aí fica fácil para a gente se gostar. Eu não sou tricolor, não, mas quando eu fui no Maracanã, eu usei a camisa do Fluminense. Obrigado, então. Meu pai mais um motivo para você pregar aqui na nossa igreja em Bangu. Amém. Meu pai é torcedor do Fluminense, meu pai. Legal. Um abraço, gente. Um abraço. Beijo para todos. Um abraço para todos e vocês Deus também. Deus continue te abençoando. Amém. Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.